manifesto o programa do PSB é certamente o documento fundacional do nosso partido. E ele é extremamente interessante, se a gente, eu convido a leitura num momento posterior, porque ele é extremamente moderno, do ponto de vista das grandes discussões da esquerda mundial. Ele é um documento extremamente ousado do ponto de vista teórico, e não é à toa, porque o Partido Socialista Brasileiro reuniu desde o início lideranças intelectuais das mais expressivas da história brasileira. Nós tivemos intelectuais do porte de um Sérgio Buarque de Holanda, de um Antônio Cândido, de um Antônio Wise mais recentemente, me refiro agora mais aos fundadores. Rubem Braga foi um dos fundadores do partido. Então o Partido Socialista foi um partido que sempre teve um amor, uma devoção muito grande ao rigor teórico, ao rigor do debate político. E quando ele nasce em 1947, ele certamente nasce naquele contexto do pós-guerra em que você começa a ter o fim da grande união que juntava Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, que estavam juntos no enfrentamento do nazismo. Começa exatamente a partir de 45, 46, 47 a Guerra Fria, onde começam a demarcação de posições e a divisão do mundo na bipolaridade do chamado mundo capitalista e mundo socialista. E o documento, o Manifesto Programa do Partido Socialista, ele é muito clara a tentativa ali de, primeiro, demarcar a sua diferença com o Partido Comunista Brasileiro, que tinha quase que o monopólio da esquerda brasileira na época. Tanto é que o nome Esquerda Democrática já é uma demarcação, principalmente com o Partido Comunista. Se é uma esquerda democrática, é porque existe uma esquerda que não é. Então, a esquerda democrática, ela já nasce, e o Partido Socialista no ano seguinte, porque a esquerda é 46 e 47 eles se transformam no Partido Socialista Brasileiro. E nesse documento, fica muito claro que ele demarca campo, mas já aponta que ele é uma nova esquerda. Ele diz, documento de fundação: o partido considera-se ao mesmo tempo resultado da experiência política e social dos últimos 100 anos em todo o mundo e expressão particular das aspirações socialistas do povo brasileiro. Então, a primeira demarcação, porque nós vamos lembrar que nessa época a Terceira Internacional enquadrava todos os partidos comunistas do mundo dentro de uma única linha, que era a linha de seguir a linha oficial do Partido Comunista da União Soviética. Esse item já mostra o quê? Diz, não, existe uma especificidade que é o socialismo adaptado à realidade do povo brasileiro. Isso era considerado assim, uma ofensa aos dogmas da esquerda comunista. 2. As peculiaridades nacionais serão pelo partido consideradas de modo que a aplicação de seus princípios não constitua solução de continuidade na história política do país, nem violência aos caracteres culturais do povo brasileiro. De novo, reforçando a mesma ideia. E 3. Sem desconhecer a influência exercida sobre o movimento socialista pelos grandes teóricos e doutrinadores que contribuíram eficazmente para despertar no operariado uma consciência política necessária ao progresso social, entende que as cisões provocadas por essa influência nos vários grupamentos partidários estão em grande parte superadas. Ou seja, o PSB considera que a discussão entre os trotskistas, a divisão da Terceira Internacional, da Quarta Internacional, não é um assunto que mereça ser considerado no esforço de construção do socialismo brasileiro. E aí eu acho que a grande novidade, que é a ideia, o slogan fundador do partido: socialismo e liberdade. Isso para a época era uma dicotomia inaceitável. E eu vou lembrar Norberto Bobbio, que é um filósofo italiano, que escreveu o Dicionário da Política. No verbete que ele fala de esquerda e direita, ele diz o seguinte: eternamente, quer dizer, a questão fundamental que separa a esquerda e a direita é que a direita sempre entendeu a liberdade como seu valor fundamental, entendido como a liberdade individual. E a esquerda sempre entenderá a solidariedade e a fraternidade e a questão da igualdade como o conceito fundamental para a sua ideologia. Então, o valor fundamental do socialismo é a questão da igualdade. E o valor fundamental do liberalismo é a ideia da liberdade individual, do cara que se faz,
né? Do cara que vem de baixo e chegou lá em cima, pisando em todo mundo, mas ele exerceu a liberdade dele de chegar lá em cima, né? Quando o socialista à esquerda fala em igualdade, ele não está dizendo que todos são iguais, não, ao contrário, né? Mais uma novidade, uma modernidade. O manifesto de fundação do partido fala pela primeira vez em termos de documentos políticos partidários contra o preconceito racial e contra a intolerância religiosa. Já em 1947, não quando é a moda de hoje, já naquela época é o partido pioneiro na compreensão da necessidade de defender, inclusive na liberdade política. O PSB defendeu intransigentemente o direito do Partido Comunista Brasileiro de existir. Foi contra a cassação do Partido Comunista Brasileiro. Então, essas características são muito singulares do Partido Socialista e fazem parte da nossa formação e são valores que nós devemos sempre estar preservando porque elas são parte da nossa identidade, né? Elas são parte indispensáveis da nossa identidade. O manifesto do partido também, ele separa duas questões. Ele tem uma parte estratégica e uma parte tática, né? Que é um conceito clássico, né, na filosofia política, na filosofia da arte da guerra de Clausewitz, né, e que marca fundamentalmente a chamada esquerda marxista, um pouco esses conceitos de estratégia e de tática. O PSB vai ser um pouco continuador dessa tradição, na medida que esse documento ele respeita, propõe um socialismo que também é uma coisa moderna. No documento fundacional do PSB, socialismo não é igual à estatização da economia. O PSB cria pela primeira vez um debate que é extremamente atual, de que a socialização é um processo social também, não apenas estatal. Ou seja, ele prevê que cooperativas, né, que formas cooperativadas, que a administração das fábricas não deveria ser pelo Estado, a administração das fábricas deveria ser por conselhos sociais, e prevê um processo essencialmente democrático de caminho ao socialismo, que é outra demarcação com a visão do Partido Comunista. O PSB diz claramente que o socialismo virá num processo de conquistas democráticas graduais, né, e pelo voto. Isso é claramente uma afirmação que é totalmente oposta àquela que era a demarcação de que o socialismo viria por insurreição popular, a tomada do poder pela insurreição popular. Uma outra questão extremamente moderna do partido, para os parâmetros principalmente da época, e ainda hoje seria a definição de classes. O PSB define claramente que representa não apenas os interesses exclusivos de uma classe, mas de todos os que vivem do próprio trabalho. Esse é um dos primeiros slogans do partido, o partido daqueles que vivem do próprio trabalho. Mas por todos que vivem no próprio trabalho, operários do campo e das cidades, empregados em geral, funcionários públicos e de organizações paraestatais, servidores das profissões liberais, pois os considera todos identificados por interesses comuns. Não lhe é por isso indiferente a defesa dos interesses dos pequenos produtores e dos pequenos comerciantes. Desde a sua origem, o Partido Socialista define-se essencialmente como um partido do campo popular. Ele faz uma opção de classe, mas não faz a opção de classe tradicional do marxista, que é da classe operária urbana, do operário industrial. Ele amplia este conceito para um arco mais amplo, né, que incorpora segmentos da classe média, né, e principalmente define, pela questão do campo popular, como o seu compromisso fundamental para a atividade política. Essencialmente, o programa do Partido Socialista Brasileiro valoriza 5 grandes eixos que nós precisamos resgatar. Primeiro, ele assume claramente a questão do socialismo. Para muita gente, hoje eu vi alguns companheiros, porque eu sou PSPista, eu sou PSDBista, eu sou né? Eu acho que a coisa mais simples é exatamente dizer, eu sou socialista aqui em qualquer lugar do mundo que você for. Se você disser que é PMDBista, ninguém vai lhe entender. Se você disser que é PSDBista, tampouco vão lhe entender. Mas se você disser que é socialista, as pessoas podem entender, mal ou bem, mais ou menos em que campo você está. Como se você disser que é comunista.
petista já não é, apesar da TED já ser uma coisa mais conhecida, também não vai ser uma coisa muito simples de ser entendida, né, num outro país. Vai ser provavelmente confundida com trabalhista, né, que já é uma corrente. Muita gente acha que o PT, na verdade, é a outra costela do PSDB, né? A social-democracia brasileira de base operária, que, aliás, é a origem real da social-democracia europeia. Muita gente diz que há uma cisão na família social-democrata e que um dia eles voltarão a se encontrar e se reunir sobre o mesmo teto, porque teriam a mesma estratégia, né? A mesma visão. PTDIA, né? Segundo valor fundamental, fundacional do Partido Socialista Brasileiro, a questão da democracia. E aí entendida também como uma visão extremamente moderna, que se estende até na intervenção da economia. O PSB, em 47, já propõe a organização de cooperativas populares em torno dos grandes centros urbanos, como alternativa de produção de alimento para as cidades. Eles propõem uma ampla reforma agrária, sempre foi uma bandeira do partido a reforma agrária, e uma visão de reforma agrária com cooperativas, uma visão de reforma agrária com solução econômica, não como assistência social, não como solução de problema social, como uma solução econômica da própria autossubsistência da sociedade brasileira. Então, e não é à toa que na Bahia que a gente sabe que há uma relação muito estreita em diversas cidades do partido com os assentamentos, com o movimento dos trabalhadores rurais. Só para lembrar que uma das maiores lideranças e um dos maiores movimentos rurais que esse país assistiu antes do golpe militar era liderado pelo Partido Socialista através de Francisco Julião, né, das Ligas Camponesas, que inclusive organizou o primeiro grande congresso camponês e de trabalhadores rurais da história brasileira, realizada, foi até um dos motivos que atiçou o golpe militar. Então, a definição pelo socialismo é clara. Tem várias definições aqui, inclusive no manifesto, sobre o que é o socialismo. O partido não considera socialização dos meios de produção e distribuição ampla a intervenção do Estado na economia e entende que aquela só deve ser decretada pelo voto do parlamento democraticamente constituído e executado pelos órgãos administrativos eleitos em cada empresa. Então, o que ele propõe, a visão do socialismo aqui, é que cada empresa elegeria suas próprias direções e essas direções estabeleceriam, como se fosse uma sociedade anônima dos trabalhadores, né? São empresas que seriam dos próprios trabalhadores que nela trabalhavam como sócios e que geririam essas empresas. É uma visão extremamente diferente da visão estatista que predominava na esquerda mundial da época, na esquerda oficial.